Da primeira bebê, já recebemos o laudo de necrópsia e foi confirmada a violência sexual. O site Araguaia Notícia acompanhou nesta manhã de sexta-feira uma coletiva com a delegada doutora Luciana Canaverde, aqui na Delegacia da Mulher. E ela convidou toda a imprensa sobre esses dois casos estarrecedores que aconteceram em nossa região. Estupro de duas bebezinhas, uma de 1 ano de idade que aconteceu, portanto, em fevereiro, e o caso mais recente, lá de Pontal do Araguaia, uma bebezinha de 10 meses. Mas há sim indícios de abuso sexual nos dois casos. Desde a comunicação, da entrada dessa criança no hospital com lesão corporal, a gente já foi informado, a gente já foi acionado e estávamos acompanhando. Felizmente, ela também evoluiu a óbito. Mais uma bebê indígena, com evidência de violência sexual, tá? Que foi a óbito. A causa mortis não foi a violência sexual, tá? A causa mortis, mais uma vez, foi em decorrência de dificuldade respiratória. Essa criança, segundo a mãe, já vinha com um quadro febril, com o peito chiando há uma semana, tinha sido levado no PSF em Pontal do Araguaia, tinha sido medicada, só que a criança foi piorando e ela não voltou com ela à unidade de saúde em Pontal do Araguaia. Quando a crise febril piorou, ela já veio com ela direto para a UPA. E da UPA já foi regulada para o pronto-socorro, onde infelizmente foi a óbito. Mais uma vez a gente destaca a questão da violência sexual não ser a causa mortis, mas está sim sendo investigado e a gente só tem como falar após os laudos de necrópsia serem liberados. Em relação à primeira vítima, é totalmente desvinculado. Embora os casos tenham ocorrido com um lapso temporal de intervalo de pouco mais de 1 mês, nós tivemos a primeira no dia 2 de fevereiro, que foi o óbito, e essa segunda agora, no dia 12 de março. Tá? A primeira, como nós colocamos, é de uma aldeia próximo, no município de Nova Chavantina, que buscou recurso médico em Barra do Garças. Esta de agora é um núcleo familiar que já é acompanhado pelo Conselho Tutelar em Pontal do Araguaia. É uma família com 5 filhos, e essa bebê, infelizmente, foi a óbito e com indício de violência sexual. Da primeira bebê, como eu havia colocado na primeira entrevista que nós fizemos a data, a gente precisava dos laudos para comprovar. Estava aquela questão, teve, não teve a violência sexual. Nós já recebemos o laudo de necrópsia e foi confirmada a violência sexual. Agora a gente prossegue com as investigações para elucidar a autoria, porque a materialidade a gente já tem, e o local, ou seja, o local do fato. Em qual aldeia, ou se foi em casa, onde aconteceu. A gente prossegue agora com as investigações. Da mesma forma, com a Sônia, que é a última bebê de 10 meses, a gente agora prossegue também com as investigações para elucidar a autoria da violência sexual e também as circunstâncias que envolvem a causa mortis da criança. Delegada, no primeiro caso, a causa da morte foi a violência sexual ou foi outra situação? Não, em nenhum dos dois casos, a causa da morte foi a violência sexual. Em ambos casos, foi uma decorrência de dificuldade respiratória. Tá? Esse primeiro teve a questão da pneumonia, lá de fevereiro. Agora, de março, o primeiro boletim médico que nos foi apresentado apresenta a questão da bronquiolite, mas nenhum dos dois, a médica legista já nos colocou que nenhum dos dois, a causa mortis foi a violência sexual. Doutor, nos dois casos, então, as crianças chegaram à unidade de saúde para tratar de uma outra questão e acabou sendo descoberto o abuso com essas crianças. Exatamente. Poderia, então, acabar existindo outros casos como esse que acabam não chegando aos postos de saúde? Sem dúvida. Tá? Ontem, inclusive, nós já tivemos uma reunião com o pessoal da FUNAI,
com o pessoal do Dicei Chavante aqui, que cuida da parte de saúde, né, que tem mais acesso, para que instruam e orientem dentro do ambiente da área da saúde, as mães, que dentro da cultura Chavante é a mãe a responsável pelo cuidado dos filhos. A gente tem esse conhecimento, mas é uma questão que a gente precisa tratar de forma direta. Vale lembrar que não é da cultura indígena o abuso sexual de crianças. A gente sabe que eles têm entre eles o casamento logo depois da primeira menstruação, que a gente tem algumas questões em algumas tribos vinculadas a estupro coletivo, mas é uma prática que já estão abandonando, é algo muito isolado. Não é da cultura indígena a violência sexual contra crianças. Esses dois casos chamam muito a atenção a respeito disso. Inclusive, o Ministério Público Federal da Procuradoria dos Povos Originários já recebeu cópia dos inquéritos já instaurados para ir acompanhando também, porque é exatamente isso, é uma coisa que chama atenção, porque não é de se atribuir isso à cultura indígena. Nós já ouvimos a genitora, né? Agora nós estamos coletando todo o conteúdo probatório para prosseguir com as oitivas. Doutora, o que está acontecendo que eu observei é o seguinte, alguns indígenas falam assim, a criança não morreu por causa do abuso. Eles pensam que o abuso, pelo fato de não ter causado a morte, que estão suspeitando de pneumonia, quer dizer que não foi o motivo agravante. É agravante sim, né, doutora? Quando há um abuso, ainda mais contra uma bebezinha, né? Qualquer violência sexual é grave, é crime hediondo. É a primeira coisa que a gente tem que colocar. Abaixo de 14 anos, é estupro de vulnerável, qualquer ato libidinoso. Contra um bebê que é totalmente indefeso, com uma criança de tenridade que não tem nenhuma condição de oferecer resistência, é gravíssimo. É gravíssimo. A pena é tão alta quanto a de um homicídio. Então, isso aí não é relevante. A questão de colocar a questão cultural também não cabe. Tá? Não cabe. O primeiro caso, a família é meio, como se diz, fica metade na cidade e a outra metade na aldeia. Este núcleo familiar de agora vive na cidade já há bastante tempo. Tá? Então, não há que se colocar de qual aldeia é. Não. Tem a aldeia originária deles, que é de General Carneiro, na região de General Carneiro. Mas eles vivem na cidade já há bastante tempo. Ou seja, doutor, independente de ser na cidade ou na aldeia, é crime e é um crime gravíssimo. Sim, independente de onde ocorreu. É crime e é crime hediondo. Isso aí não há que se questionar.